10 histórias mais trágicas do Titanic. Cada vida perdida após o naufrágio do Titanic é uma tragédia. Embora seja impossível conhecer a história de cada passageiro, inúmeras narrativas e testemunhos ajudaram o mundo a aprender mais sobre as vítimas que morreram no mar. Devido à falta de barcos salva-vidas que atendessem a todos a bordo, perda de contato com os navios próximos e ao Titanic ter afundado rapidamente, mais de 1.500 pessoas morreram. O transatlântico colidiu com um iceberg em 14 de abril de 1912 e afundou após 2 horas e 40 minutos. Continue vendo o vídeo para ver as 10 histórias mais trágicas do Titanic. Top 10 Família Fortuny. Mark Fortuny idealizou uma viagem a diferentes cantos do globo como um presente para sua esposa, Marie, e seus 4 filhos. Eles viajaram em um navio de luxo de volta para casa. A família Fortuny de Winnipeg, Canadá, eram passageiros de primeira classe no Titanic. Quando o Titanic chocou-se com um iceberg, as filhas de Fortuny, Alice e Mabel, entraram no Lifeboat 7 e deram suas joias para ele e seu irmão de 19 anos, Charlie. Marie e sua filha Ethel também entraram no bote salva-vidas, o primeiro a ser lançado ao mar. Fatidicamente, esta foi a última viagem que a família realizou junta. Os 2 homens ficaram presos a bordo do navio que estava afundando e infelizmente perderam a vida no desastre. As mulheres da Fortuny teriam voltado para a casa que Mark construiu. No entanto, elas esforçavam para viver na mansão de 36 quartos inspirada em Tudor, pois as mesmas lembravam dos homens que haviam morrido durante a viagem inaugural do Titanic. Top 9 A família Allison Hudson e Bess Allison construíram uma casa de família perto de Winchester, Ontário, em 1911. Eles ensinavam escola dominical e aulas bíblicas e fundaram a Allison Stock Farm. Como Hudson fazia parte do conselho da British Lumber Corporation, viajou com toda a família para a Inglaterra para uma reunião de diretores. Durante a viagem, eles fizeram uma visita às terras altas da Escócia, compraram móveis para sua fazenda e recrutaram novos membros para a equipe. Eles decidiram retornar aos Estados Unidos juntamente com os amigos. Então, eles alteraram seus planos de viagem e reservaram o Titanic como passageiros de primeira classe, pagando por 3 cabines de conversa superior enquanto seus 2 novos empregados viajavam de segunda classe. Quando o Titanic colidiu com um iceberg, Alice Cleaver, babá de Hudson Trevor Allison, de 11 meses, entrou no Lifeboat 11 com o bebê. Sem saber que Alice tinha salvo seu filho, Bess Allison não quis deixar o navio sem ele e saiu de um barco salva-vidas com Lorraine, sua filha de 2 anos. O Major Arthur Peoche entendeu que a senhora Allison saiu do bote para encontrar o marido, pois alguém lhe havia dito que ele estava descendo ao mar em outro barco salva-vidas do outro lado do convés. No entanto, o Sr. Hudson não estava em lugar nenhum. Infelizmente, o Sr. e a senhora Allison e sua filha morreram na tragédia. O único sobrevivente da família, Hudson Allison, veio a falecer em 1928, aos 18 anos. 12 anos após a morte de Hudson, uma mulher chamada Ellen Lorraine Kramer alegou ser Lorraine Allison, a caça da fortuna da família Allison. Porém, um teste de DNA realizado em 2013 revelou que a mulher não era Lorraine. Top 8 A família do arroz Margaret Norton era irlandesa. Nasceu em Athlone, e se casou aos 19 anos com William. Em 1909, o casal decidiu se mudar para Washington, Estados Unidos da América, mas o marido dela faleceu pouco tempo depois em um acidente ferroviário. Então ela decidiu voltar para a Irlanda, após receber um seguro pelo acidente do marido. Porém, após algum tempo ela decidiu recomeçar a vida nos Estados Unidos mais uma vez. Ela então reservou passagens na 3ª classe do transatlântico. Em 10 de abril de 1912, eles subiram a bordo do Titanic em sua última parada em Kingston, Irlanda. Infelizmente, Margaret e seus filhos morreram na tragédia. Em um dos relatos sobre o desastre marítimo, um passageiro disse ter se lembrado de ver Margaret na área da 3ª classe do navio, segurando seu filho mais novo, Eugene, enquanto seus outros 4 filhos a seguravam pela saia. Top 7 da Isidor Strauss. Essa talvez seja a parte mais romântica dessa tragédia marítima.
A história do casal Ida e Isidor, passageiros da primeira classe que preferiram morrer juntos no naufrágio do navio Titanic em 1912. Quem assistiu o filme Titanic, 1997, de James Cameron, certamente deve se lembrar do casal de idosos que estavam deitados na cama abraçados enquanto o navio naufragava no oceano. Essa cena é mais ou menos baseada na história desse casal. Isidor, que era coproprietário da loja de departamentos Macy's, preferiu permanecer a bordo do navio que estava afundando, dando a oportunidade para que outros passageiros pudessem se salvar. Ida teve a oportunidade de se salvar em um bote salva-vidas, onde estavam embarcando somente mulheres e crianças. No entanto, ela preferiu ficar ao lado de seu marido, com o qual era casada há 40 anos. Por já ser idoso, também foi oferecido a Isidor um lugar em um barco salva-vidas, para ele e para sua esposa. Porém, foi relatado que ele respondeu: "Não. Até que eu veja que todas as mulheres e crianças a bordo deste navio estão em um barco salva-vidas, eu não entrarei em um barco salva-vidas sozinho." Ida não só apoiou como decidiu ficar com ele a bordo do Titanic. Ela disse: "Vivemos toda a nossa vida juntos e, se você vai continuar no barco e morrer enquanto ele afunda, ficarei no barco com você. Não nos deixaremos depois de nosso longo e maravilhoso casamento." Infelizmente, os dois morreram nesse desastre. Top 6. A família Sage. A família Sage era composta por 11 pessoas. Teriam eles o destino marcado. Eles planejaram viajar para a Filadélfia em um navio diferente, mas devido à greve do carvão foi preciso mudar para o Titanic. Apesar da família Sage não gostar da ideia de se mudar da Inglaterra, o pai das crianças, John, insistiu. Não se tem relatos dos últimos momentos da família no Titanic. Algumas testemunhas, no entanto, dizem que eles foram vistos no convés. Uma das filhas teria conseguido um lugar em um barco salva-vidas, porém ela se recusou a deixar o navio sem a família. Infelizmente, todos os membros da família Sage que estavam a bordo do Titanic perderam suas vidas. Esta foi a maior perda devido dessa tragédia marítima em uma mesma família. Top 5. Lynn Esther Maria Braff. Lynn Braff estava viajando para a América para visitar a sua irmã que morava em Chicago. Ela tinha 20 anos e viajou na companhia de Alice Johnson e seus 2 filhos e também com outra mulher sueca, Elmina Nilsson. Após o transatlântico colidir com o iceberg e começar a afundar, elas foram para o convés superior do navio juntamente com as crianças, onde embarcariam no bote salva-vidas 13 ou 15. Porém, Lynn deixou que o medo a congelasse e se recusou a entrar. Alice, sua filha e Elmina entraram no bote, porém o filho de Alice, Harold, estava com Lynn. Ela estava agarrada ao menino, mas a mãe dele o chamou e ele conseguiu sair dos braços de Lynn e entrar no bote também. Infelizmente, ele acabou perdendo sua vida no desastre. Top 4. A família Godwin. 5 dias após o naufrágio do Titanic, um navio de resgate encontrou e removeu do mar um corpo de um menino de apenas 19 meses. A identidade do menino foi um mistério por anos. Ninguém apareceu para reclamar ou identificar o corpo, que foi enterrado como desconhecido em um cemitério em Halifax, na Nova Escócia. Somente no ano de 2007 foi que pesquisadores descobriram enfim a identidade do menino. Tratava-se de Sidney Leslie Godwin, um garotinho nascido na Inglaterra na cidade de Edmonton, cujo pais eram Frederick e Augusta Godwin. Foi descoberto também que viajavam a bordo do Titanic além de Sidney, seus pais e seus 5 irmãos, todos eram passageiros da terceira classe. A família programava começar uma vida nova nas cataratas do Niágara. Inicialmente viajariam em outro navio, mas, devido à greve do carvão, foram transferidos para o Titanic. Todos da família perderam a vida nesse trágico acidente. Somente o corpo de Sidney foi encontrado. Top 3. Thomas Millar. Thomas Millar perdeu a esposa 3 meses antes de embarcar a bordo do Titanic. Tinha 2 filhos, Thomas Jr. e William. Almejava começar uma nova vida com os filhos na América e aceitou trabalhar como engenheiro assistente de convés no transatlântico com o intuito de se estabelecer e sustentar seus filhos. Antes de partir, ele entregou a cada um de seus filhos, que ficaram sob cuidados de uma tia, uma moeda de 1 centavo e falou para que eles não gastassem o dinheiro até que ele retornasse.
Thomas acabou perdendo a vida a bordo do Titanic e seus filhos continuaram sob os cuidados da tia. Eles receberam por certo tempo uma mesada de 5 shillings por semana de um fundo de ajuda a desastres. Infelizmente, Thomas não conseguiu cumprir a promessa de levar os filhos para a América. Eles guardaram os centavos recebidos do pai na despedida e as moedas pertencem à família até hoje. Top 2. Ramon Artagavitia. Ramon Artagavitia nasceu em Montevideo, Uruguai, em uma família de navegantes apaixonados. Ramon já havia passado por uma tragédia no mar anteriormente. Ele era um sobrevivente do naufrágio que ocorreu com o navio América em 1871. O empresário era um dos 65 passageiros que sobreviveram ao pular no mar. Ramon tinha escrito uma carta para seu primo Henrique antes de embarcar no Titanic, na qual dizia: "O naufrágio do América foi terrível. Pesadelos continuam me atormentando. Mesmo nas viagens mais calmas, acordo no meio da noite com pesadelos terríveis e sempre ouço a mesma palavra fatídica: fogo, fogo, fogo. Cheguei ao ponto em que me vejo de pé no convés com um cinto de segurança." De acordo com relatos de sobreviventes da segunda classe, Ramon levou a sério o incidente ocorrido com o Titanic, porém alguns passageiros ficavam debochando dele por isso, e faziam piadas do tipo, aconselhando-lhe a não subir no bote salva-vidas para evitar resfriados. Infelizmente, Ramon e 2 irmãos morreram nessa triste tragédia. Top 1. Dennis Lennon e Marie Molin. Em 1911, Dennis Lennon e Marie Molin de Curricreagan, Irlanda, se apaixonaram loucamente. Marie abandonou a escola do convento, e por isso eles planejaram fugir. Então fizeram reserva para fazerem a viagem no Newsweek, mas devido à greve do carvão, mas uma vez interferindo nos destinos, embarcaram no Kingston como passageiros de terceira classe com nomes de Dennis e Marie Molin. Infelizmente, Dennis e Marie nunca chegaram à América. Eles perderam a vida a bordo do navio Titanic, que afundou rapidamente. E a mãe e o irmão de Marie tentaram encontrar o casal, mas não conseguiram alcançar a luz a tempo. Eles fugiram da família, mas não da trágica morte. Gente, esse é o primeiro vídeo do canal. Curiosa curiosidade. Então, se você gostou, deixe seu like e se inscreva. Toda semana teremos vídeos novos. Um beijo e até o próximo.